vocês aqui a respeito do perímetro das figuras geométricas, tá? Eu também disse que nós vamos estudar o perímetro de figuras bidimensionais, que até foi uma palavra aí que deu um pouquinho de confusão na hora de entender para escrever, tá? Bom, o que acontece? Primeira coisa, vamos definir o que são as figuras bidimensionais. O próprio nome já diz, bi de duas, tá? Ou seja, tem apenas duas medidas, são figuras planas. E o que são as figuras tridimensionais? São as figuras que têm três medidas, tá? Comprimento, altura e largura. Ou seja, aquele tipo de figura que a gente consegue, por exemplo, calcular o volume dela. As figuras bidimensionais são aquelas figuras planas, tá, pessoal? Por exemplo, como o retângulo, tá? Isso aqui é uma figura plana. O que seria bidimensional? Tá? A figura, então nós vamos estudar o perímetro deste tipo de figura aqui, que ela é bidimensional. A figura tridimensional é a mesma coisa que a gente pegar este retângulo aqui, mas nós temos o quê? Volume, nós temos outras medidas, tá? Então, isto é uma figura tridimensional, é aquela figura que nos dá a sensação de que a gente consegue colocar a mão dentro, guardar alguma coisa, então é possível calcular volume. Então, figuras com esta aparência, ela é chamada de tridimensional. Tá? Neste caso aqui, para essa nossa aula que nós vamos falar agora, de acordo com o centro de mídias, por enquanto nós não vamos estudar esse tipo de figura aqui, a tridimensional. Nós só vamos estudar a bidimensional, que está relacionada com apenas duas medidas. São as figuras planas, tá? Por exemplo, aqui a carteira. Essa parte que vocês se apoiam é uma parte plana, tá? Uma parte que não é possível, por exemplo, calcular volume, entre outras coisas, tá? E também eu passei para vocês que perímetro ele está relacionado ao contorno de uma figura geométrica. Ele está relacionado ao comprimento de uma figura geométrica. Por exemplo, vamos supor que nós temos como medidas deste retângulo aqui a parte superior 7 centímetros. Se a superior é 7, quanto que é a parte de baixo? 7 também, né? Porque as medidas são iguais, a superior e a inferior. E nós temos que a lateral esquerda mede 4 centímetros. Quanto que vai medir a lateral direita? 4 também. Como eu disse, perímetro é o contorno das medidas, da soma das medidas de uma figura geométrica. O que nós vamos fazer aqui? Então nós temos, por exemplo, aqui, vamos colocar uma medida, centímetros, centímetros e centímetros. 7 e 7 centímetros, 4 e 4 centímetros, né, Igor? E aí? Vamos lá? Então nós temos 7 centímetros mais 7 centímetros mais 4 centímetros. Então, 7 mais 7, 14, com 4, 18, com mais 4, muito bem, 22 centímetros. Ou seja, o perímetro, o contorno desta figura geométrica, ela tem um total de 22 centímetros. Tudo bem? Certo? Então, ótimo, pessoal. Nós já vamos para o intervalo daqui a pouco. Só copiem este exemplo no caderno. A parte da figura tridimensional não precisa, tá? Mas se não der tempo, aí vocês podem fazer também depois do intervalo. Tá bom?